que é um caso absolutamente avassalador, porque hoje o Lewandowski ele foi anunciado como ministro da Justiça do Lula, e a gente vai falar em detalhes sobre isso, mas antes disso estava cotado para o cargo dele o tal do jornalista Ricardo Capelli, e sim, eu estou dizendo jornalista, e ele foi indicado pelo Flávio Dino para ser interventor do Distrito Federal depois do 8 de janeiro. E daí circulou um vídeo na internet, muito bem feito, que eu vou passar aqui para vocês, que me chamou uma atenção incrível, porque foi uma história que eu senti o dever jornalístico de aprofundar. Toda vez que eu vejo uma injustiça grave, eu, como jornalista, procuro aprofundar. E eu estou falando da história do Coronel Naime, que nós acompanhamos na CPMI. Ele está injustamente preso há cerca de 1 ano, e eu vou hoje entrevistar a esposa do Coronel Naime, aqui daqui a pouco, a Mariana Naime. Mas antes eu queria passar, acho que é um pouco mais de 6 minutos esse vídeo para vocês, eu queria que vocês me dessem o privilégio aqui de assistir junto comigo esse vídeo. O presidente Lula perguntou, mas ele é policial? Aí o ministro falou, não. Mas ele é especialista em segurança pública? Aí o ministro falou, não. Ele é o quê? Aí o ministro falou, jornalista. Aí o presidente falou, jornalista? Ele falou, jornalista. No relatório do senhor Ricardo Capelli, ele afirma... Pausa. Eu quero voltar. Qual é o único caso onde você nomeia um jornalista no lugar de alguém especialista em segurança pública? Eu vou responder. O que um jornalista faz? Ele relata histórias. Ele conta histórias. Então, a única razão para você nomear um jornalista para uma função de segurança pública é quando a construção de uma história ou de uma narrativa for mais importante do que a efetiva segurança pública. Então, vamos voltar. Vi com os próprios olhos o oficial tentando retardar a linha de contenção da PMDF quando as sedes dos 3 poderes já estavam desocupadas. A impressão que me dava é que ele não queria que a linha andasse. Ela estava andando muito lentamente. Foi uma guerra para eu conseguir fazê-la andar. O que o senhor tem a falar sobre isso? Deputado, é uma coisa complicada. A pessoa tem impressão de coisa que ela não sabe, né? Eu tenho 30 anos de polícia militar. A minha história na polícia militar se confunde com um batalhão de choque, né? Tive a oportunidade de ser subcomandante daquela unidade 2 vezes. Operei em entradas em presídio, operei em entradas em delegacia, operei em entradas de desobstrução de via, esplanada eu perco a conta das vezes que eu operei, e infelizmente existe condições técnicas, né, que quem é leigo à segurança pública tem impressões, né, erradas. Coronel Jorge Naime. Eu fui saber depois que estava de férias, mas que apareceu, né? Eu estava de licença regulamentar, devidamente publicada, devidamente deferida, e no momento que eu fui chamado pelos meus irmãos para o combate, de imediato me apresentei. Quando o Capelli chegou na esplanada, os prédios já estavam retomados, já estavam sob controle da Polícia Militar. Com ele, eu tive alguns embates no dia 8, porque eu dava o comando para que a tropa andasse, mas ficava claro que ele não estava de acordo, porque ele segurava a tropa, ele não estava de acordo em avançar e prender. Então, o senhor afirma que não agiu de forma técnica, não agiu para Eu agi de acordo com a técnica. Primeiro ponto, nós começamos a ter problema com os armamentos, com os calibre 12 Benelli. Por quê? O calibre 12 Benelli, ele é feito para atirar bala, eu falando bala, os PM aí vão me xingar. Munição de chumbo, 3T, munição de chumbo. E não, ele é construído para munição de elastômero. Por que eu estou falando isso para o senhor? A munição de chumbo, quando ela passa no cano, ela não deixa resíduo. A borracha, quando ela passa no cano, ela deixa resíduo. E aí há uma necessidade que há uma quantidade X de disparos de elastômero se faça um disparo de munição de chumbo para limpar o cano. Porque senão a munição começa a embuchar no cano e a munição não sai. E como no local nós não tínhamos local de segurança para efetuar disparo com munição real, as armas que estavam sendo usadas pelos policiais começou a falhar. Então nós precisávamos esperar chegar a van para trocar esse armamento. Então essa foi a razão, talvez, pela Uma das lentidão. razões. Segundo ponto, o policial militar, ele carrega munições de elastômero e munições químicas num número limitado. Como eu falei aqui anteriormente, o último confronto do choque foram efetuados 900 disparos. Nessa foi efetuado 4.000. O senhor consegue entender a diferença?
Então, a previsão do choque, qual era a previsão dele? Cara, meu maior confronto foram 900. Então, eu vou levar para campo 1.800. E ele usou 4.000. Então, 4.000 balas de borracha tá pouco pro Xandão, pro Capelli. nós tínhamos que deslocar viaturas no setor policial para pegar munição e retornar para a esplanada para reabastecer os bornais dos policiais. E nesse tempo, eu tinha que ter a inteligência de quê? De não acabar a munição não letal, porque se houvesse um ataque direto e os policiais não tivessem munição letal, a gente ia usar letal. O foco nessa manhã está na frente do QG do Exército, porque a polícia e o Exército estão fazendo agora a desocupação do local. Primeiro foi entrar com a PM no setor militar urbano, o Exército não deixou no dia 9. Depois que começou a Reparem, de fato o Exército não deixou no dia 9. desmontar, que eles me autorizaram a entrar com a PM. Tava eu, Rui e Múcio. Aí eu já desci do carro enlouquecido, pra dentro dele. Falei, Nádio, cadê os ônibus? Ele falou, estão chegando. É que eles vêm com escolta, vêm mais devagar. Eu falei, não é possível. Os ônibus saíram muito mais tempo antes de mim, vim de carro e não vi ônibus nenhum. Cadê os ônibus, né? Aí ele falou, eles não cabem aqui na superintendência da Polícia Federal. Aí eu botei o dedo na cara dele. Eu falei, essa decisão não é tua. Nossa, botou dedo na cara, ó. Que macho, hein? Ó, que machão. Será que botaria o dedo na cara de um PM se não tivesse o Dino atrás abraçando gostoso? Manda os ônibus entrarem aqui agora. Agora! Cadê os ônibus, Nai? Aí ele falou, eu mandei parar. Eu quase fui às vias de fato com o Nai, na porta da superintendência da PF. O senhor teve algum tipo de divergência de comando ou com o senhor Ricardo Capelli ou com o Coronel Fábio? Nenhum momento. Eu nunca tive divergência de comando com o Coronel Fábio, em nenhuma situação e nem nesse dia. E com o doutor Ricardo Capelli, a minha única... Que era o seu superior naquele contexto, né? A minha única divergência com ele foi no dia posterior, né? Porque eu cheguei na Polícia Federal com 40 ônibus encaminhando lá para a Polícia Federal, né? E a Polícia Federal foi meio que pega de surpresa com aqueles ônibus para lá. Não existia local na superintendência da Polícia Federal para que aqueles 40 ônibus fossem instalados. Eu estava preocupado porque as pessoas saíram do acampamento dizendo que seriam triadas e depois liberadas, né? E aí, quando aquelas pessoas chegassem na Polícia Federal, eu tinha medo de acontecer uma rebelião dentro daqueles 40 ônibus, né, dentro da Polícia Federal, tanto que eu fiquei com o doutor Cajado e mais 2 delegados da Polícia Federal rodando dentro, enquanto o comboio deslocava, rodando dentro da superintendência da Polícia Federal. Para onde que colocaria, não tinha local, queriam deixar eles dentro do ônibus, isso ia ser um problema, isso ia dar um confronto. E aí me chegou a informação que eles iriam para Papuda direto. E aí eu liguei para o Coronel Klepter, né? Falei, Klepter, recebi uma informação aqui que vai para Papuda, velho. E aí, o que eu faço? O Coronel Klepter falou, Naime, eu vou falar com o interventor e te dou um retorno. Eu falei, tá bom, então eu vou pedir para o Coronel Edivan, que está comandando a escolta, vir na velocidade da via. Foi uma negociação ali de qual seria o vir na velocidade da via para decidir, porque se tiver que desviar para Papuda, vai ser outro caminho. Tudo bem. Isso mostra a esculhambação que foi no dia, como é que foi tudo muito improvisado, e o sujeito aí está tentando fazer, o Coronel Naime está tentando fazer o melhor possível dentro da loucura imposta pelo interventor jornalista do Distrito Federal. Vamos lá. Eu desliguei o telefone, liguei pro Coronel Edivan e falei, Edivan, tá uma divergência para onde você vai, cara. Então, vem na velocidade da via, não vem cortando o sinal, se eu tiver alguma coisa eu te informo para você já mudar de rota. Nisso, o Capelli chegou lá na Papuda. Na superintendência da Polícia Federal. Né? E aí ele já chegou gritando, perguntando por que os 40 ônibus não tinham chegado. E aí eu estranhei, porque eu tinha avisado o problema, e aí eu fui falar com ele, eu falei, doutor, o problema é que aqui tá indefinido para onde que vai. E a gente não sabe se vem para cá ou se vai para Papuda. E eu pedi para o Coronel Edivan vir mais devagar para decidir, para não ter que mudar a rota. E aí ele já começou a gritar comigo na frente da tropa, total desrespeito ao meu posto de coronel, né? Começou a gritar comigo. Síndrome da pequena autoridade. Você dá uma pequena autoridade para um homem que normalmente tem uma alma pequena, ele começa a se achar o fodão, dedo na cara, ele é machão, com aquela porcaria daquele chassi de grilo dele, achando que ia dar porrada, quase foi às vias de fato, porra nenhuma de via de fato. Comigo na frente da tropa, dizer que eu não tinha autoridade para aquele tipo de decisão, que não era para eu ter feito aquilo, que ele estava decidindo com o diretor-geral da Polícia Federal. Esse foi o contexto da divergência de vocês. E tanto eu digo para o senhor que quando os ônibus chegaram na Polícia Federal, o Coronel Edivan com a escolta foi barrado pelos vigilantes da entrada da Polícia Federal. Ele foi barrado. O vigilante, não tem informação desses ônibus aqui não.
Ele foi barrado. O vigilante, não tem informação desses ônibus aqui, não. Ele foi barrado. O vigilante, não tem informação desses ônibus aqui, não. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez 1 ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. Bom, esse é o geral do vídeo, ele está em outros canais na internet, mas isso é o que acontece com quem se coloca tecnicamente contra esses loucos de Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Capelli. E isso é importante porque o Coronel Naime, ele não deve obediência ao Alexandre, ao interventor Capelli, ao ministro da Justiça. Ele deve obediência ao Estado de Direito. Ele deve obediência às leis. Quem deve... o policial está só cumprindo ordem. Quem deve obediência cega a indivíduo é capanga, é mafioso. Policial deve obediência às leis. Então nós vamos ouvir aqui em primeira mão, para dar voz aqui à esposa do Coronel Naime, a senhora Mariana Naime, e eu trago ela aqui para conversar conosco. Mariana, obrigado por ter aceito a entrevista. Oi, doutor Paulo. Não, doutor não. Eu tenho uma coisa que eu não sou, é doutor. Tudo bem, é um prazer estar aqui. Não uma oportunidade bacana, mas necessária para nos dar voz, de fato, ao que tem acontecido no Brasil, né? Não nos conhecíamos, fiquei feliz com a oportunidade, porque a maioria das pessoas ainda não sabem o que aconteceu no dia 8 e dia 9 em Brasília. Os bastidores, né? São o que tem nos causado mais espanto, de fato, são esses bastidores. Então, o Coronel Naime, como você disse, é um coronel, um militar de 30 anos de profissão, né, que sempre trabalhou, serviu e protegeu a sociedade do Distrito Federal, é super respeitado pela tropa, e está aí também um dos motivos de tanta perseguição que ele sofreu dentro da corporação, e hoje nós descobrimos que, além do Capelli, teve um plano da cúpula, do alto comando da corporação, para escolherem o nome dele para ser o bode expiatório, e não imaginavam que ia chegar nos outros nomes, né? O Naime estava de férias. Onde está, para as pessoas de casa que não entenderam ainda, onde está neste momento o Coronel Naime? O Naime, no dia 8, estava de férias. Não, onde está ele agora? Preso há 11 meses no presídio militar do DF, na Papudinha. Ele está preso há 11 meses na Papudinha. Isso. Isso era importante para falar para o público. Agora, conta essa história para a gente de que ele estava de licença, por que ele resolveu voltar? Seguinte, o Naime, né, tanto é que vocês, não sei se você teve acesso às fotos dele, né, no dia atuando, prendendo vândalos. O Naime, ele é muito operacional. Então, ele sempre trabalhou no batalhão de choque. Ele foi um dos primeiros oficiais aqui de Brasília a sair para fazer curso de operações especiais no Rio de Janeiro, né? Em Brasília ainda nem tinha. Ele foi instrutor, ele começou a carreira dele dentro do choque, né? Então, ele teve todas as funções lá dentro. Ele sabe muito bem lidar com distúrbios, essas turbas, grandes eventos, a especialidade dele. E aí, as férias dele estavam marcadas para dezembro de 2022, né? Só que o momento político do Brasil estava muito tensionado. E aí o comandante-geral, à época, virou e falou: Naime, não dá para você sair de férias agora sem você organizar e planejar a posse presidencial, que era o evento de maior visibilidade e que estava tendo muita ameaça, né, de que Lula não subiria a rampa,
e que as pessoas não deixariam ele assumir. O Naime, como você disse aqui anteriormente, ele é polícia de Estado, ele é apartidário, ele sempre bateu muito nessa tecla em relação ao posicionamento profissional dele, né? Porque ele não tem um lado A e nem B, não poderia ter, porque ele protege a sociedade. Então, quando foi após as eleições, foi cada vez ficando mais acirrado aquele clima, ele foi o único coronel, né, e gestor, à época da PMDF, que fez um documento encaminhando para o comandante-geral, falando que ele não concordava e pautando isso e fundamentando com o QG até o final de dezembro, na transição para a posse presidencial. Na opinião dele, aquilo ali seria um local que poderia ser usado, como de fato foi, por infiltrados, por pessoas de má índole, pessoas que quisessem, né, agir de má fé. Então, ele achava que aquilo ali era um grande risco, porque ele sabia que tinha pessoas de bem ali, né, acompanhou toda a inteligência da PM, acompanhou ao longo do período as manifestações que tiveram lá de cunho extremamente pacífico e tranquilo, porém, como estava se aproximando de um grande evento, ele não achava que deveria ficar com a experiência que ele tinha, né? Tanto é que ele foi até o Planalto em reuniões com os generais do Exército e se posicionou também em relação a isso, pedindo para que fosse desmobilizado, porque a PM não tem esse poder, porque era uma área militar. E foram em acordo 3 vezes, a Polícia Militar do Distrito Federal, sob o comando operacional do Coronel Naime, colocou a sua tropa à disposição do Exército para fazer a remoção, e foi impedido pelo Exército. Né? Então, só para você entender o contexto anterior. Foi mesmo, né? Foi de fato impedido pelo Exército naquele momento. Impedido. Isso antes mesmo da posse presidencial. Né? Quando foi dia 1º, o acordo então, com o comando, com a cúpula da PM, vou assumir a posse presidencial, vai ficar sob o meu comando, o meu planejamento, mas eu preciso tirar um período de descanso, porque eu estou doente. O Naime já vinha com algumas comorbidades, hipertensão, diabetes, insuficiência renal graves, e a gente aqui em casa, né, a família, dando uma pressão nele, falando para ele que ele precisava tirar um tempo para ele, porque as pessoas são substituíveis no serviço, infelizmente. Se acontecesse algum mal com ele, ele seria substituído imediatamente. E para nós, familiares, não teria preço isso, né? Então, ele fez esse acordo, autorizaram ele, que após a posse presidencial, ele sairia de licença, ali nos primeiros 10 dias, e emendaria com as férias e retornaria dia 14 de fevereiro. O que eu estou te falando, Paulo, inclusive, está em documento oficial, né? Foi concedido a licença para ele e as férias em documento antes mesmo da manifestação do dia 8, tá? Essa documentação foi dada entrada no dia 3, ele se afastou da função de chefe operacional da PM no dia 3, foi publicado em diário oficial no dia 5, e ele estava em Brasília, né, em tratamento. A gente estava realizando vários exames e programando as nossas férias com ele. No dia 8, nós não imaginávamos nunca o que estava acontecendo e nem o que estava acontecendo na própria corporação, porque como ele tinha centenas de grupos, eu conversei com ele e ele silenciou todos os grupos que ele participava, né? Porque como ficar de férias com os grupos pegando muito informação? Difícil. Não dá. Ele silenciou os grupos assim que ele entrou de férias. Quando foi dia 8, por volta das 16 horas, 15h40, 16 horas, ele recebeu uma ligação do que estava sendo substituído por ele, que era o Coronel Paulo José, pedindo socorro, que ele estava dentro do Congresso, cercado de manifestantes, e os manifestantes tinham entrado dentro do Congresso. Ele assustou muito, a gente estava num restaurante, ele parou e falou: vocês estão ficando loucos? Vocês, como assim? A corporação está cercada por manifestantes, o que vocês estão fazendo aí dentro? Aí ele falou, foi invadido, não sei o quê, e ele já entrou em desespero. Ele parou, já avisou para mim, pede a conta, quero ir para casa, né, imediatamente, e aí foi nos providenciando, e aí começou a ele receber várias ligações de policiais falando: coronel, vem para cá, a gente precisa do senhor. E ele falou: eu estou de férias, eu não tenho condições de sair. E aí passaram uns 30 minutos, o governador Ibanez, do gabinete dele, ele recebeu uma ligação falando: o governador está pedindo para te ligar, Naime, e quer saber o que está acontecendo na Esplanada. Ele falou: eu não sei o que está acontecendo na Esplanada porque eu estou de férias.
Aí o assessor falou, então deixa eu comunicar ao governador que você está de férias, que o senhor está de férias. E aí, com 5 minutos depois que desligou o telefone, ligou de novo, mesmo assessoria, e falou, Nani, mas você está em Brasília? Ele falou, estou em Brasília. Ele falou, o governador pediu para você assumir imediatamente as tropas. Desce para a esplanada. Ele falou, é uma ordem? Ele falou, sim, senhor, é uma ordem. Ele falou, estou pronto, vou me trocar e desço imediatamente para lá. Só que como ele tem hierarquia, né, a polícia militar é uma instituição hierárquica, ele não podia também, apesar que o governador é o chefe maior dele, ele não poderia também chegar em terreno sem comunicar ao seu superior hierárquico. Ele ligou para o comandante-geral à época, que era o Coronel Fábio. O Coronel Fábio não atendeu, ele ligou para o subcomandante-geral, que é o Coronel Klepter, atendeu e ele falou, olha, eu recebi uma ligação e pediram para descer para a esplanada, o que eu faço? Ele falou, o Coronel Klepter falou, desce imediatamente e, pela sua experiência, você é o melhor nome que nós temos. Preciso de você aqui. E ele falou, sim, senhor, estou descendo. Então, ele ali, em 30 minutos no máximo, ele acionou os motoristas, colocou a farda e desceu para a esplanada. Chegando à esplanada, ele assumiu, de fato, as linhas de tropas especializadas, porque as linhas convencionais estavam sob o comando de outro coronel. E ele começou a fazer a varredura de cima da cúpula do Congresso e foi fazendo essa varredura. Até então, não tinha tido intervenção. Uma coisa que é importante deixar registrado é que quando o NAIM consegue restabelecer, juntamente com a tropa e todo o policiamento, a ordem na esplanada, não precisava ter tido intervenção, porque já estava retomada a ordem na esplanada antes mesmo da intervenção federal. Sim. A PMDF já tinha feito isso, né? E aí, poucos minutos depois que ele estava em campo, ele recebeu uma ligação falando que tinha tido intervenção federal na segurança pública, passando o telefone do senhor Capelli para ele e falando para ele entrar em contato e colocar à disposição do senhor Capelli. E ele fez isso, ligou, o Capelli não respondeu, não atendeu, ele mandou uma mensagem falando, doutor, estou aqui à disposição do senhor, meu nome é Coronel Naime, estava de férias, já estou em campo, estou às suas ordens. E até hoje não foi respondido essa mensagem dele. Ele só encontrou o Capelli na altura da catedral, ali que já estava quase chegando na rodoviária, quando o Capelli olhou para ele e falou, a tropa de choque, né? Porque tem de forma técnica e estratégica de você avançar no sistema de varredura que eles estavam fazendo para empurrar todos os manifestantes para fora da esplanada, até para manter um nível de segurança. Certo. E nesse momento, tinha acabado as munições não letais. Sim. E estavam nessa busca de viaturas indo, pegando uma fração da tropa avançava, outra fração recuava, e eles estavam indo de forma pausada, mas também estratégica, que não deixasse as pessoas voltarem, mas também que não podia entrar no confronto, porque senão daria morte. Né? Se você entra em conflito com manifestante sem munição não letal, você tem que atirar com munição letal. Né? E então, lembrando assim, que... É uma guerra. Isso, lembrando que isso é importante que as pessoas saibam, né, Mariana? Além dos patriotas que estavam lá apenas se manifestando, que acabaram entrando, existiam realmente pessoas que estavam cometendo atos de violência e vandalismo, né? E que é uma tristeza, inclusive, que essas pessoas não sejam propriamente identificadas e processadas criminalmente, para que separe o joio do trigo. O patriota, o tio, o pai da Gabriela Ritter, as pessoas que estavam lá, algumas enganadas, outras gaiatas, mas estavam pacificamente ali, e as pessoas que efetivamente, vândalos e depredando prédios públicos, que é obrigação, patrimônio público, é obrigação das forças policiais proteger o patrimônio público. Tanto é, Paulo, que na hora desse combate, né, dessa varredura, desse avanço das tropas, várias pessoas, centenas de pessoas foram presas pela tropa, inclusive ao comando do Coronel Naime. E o Coronel Naime foi atingido, porque ele saiu de trás da tropa quando ele viu que tinha um grupo de homens atirando
rojão contra a tropa, e a tropa com escudo, não tem como ela entrar em luta corporal, e o Naime imediatamente, eu tenho essa filmagem, eu posso te passar depois, foto também disso, desse momento, inclusive foi o próprio Metrópolis, no jornal, que divulgou, depois de meses que ele já estava preso, eles entraram em contato comigo perguntando se era do meu interesse, eu falei, é super do meu interesse, inclusive, a atuação dele, porque ele foi preso sob omissão, como uma pessoa que estava prendendo vândalos, atuando na linha de frente, pode ser acusada de omissão, né? Então, nesse momento, inclusive... Eu estou um pouco preocupado com o nosso falar. tempo, Mariana. Me explica como que acabou que o Coronel Naime foi preso? Então, terminou tudo isso, teve aquela questão que você apresentou agora no vídeo com o Capelli, de fato, ele entrou em alguns momentos ali em conflito com o Naime, mas assim, de forma... Eu quero acreditar, Paulo, eu sinceramente eu gostaria de acreditar que foi por uma total falta de conhecimento de causa, né? Porque ele pedia para avançar com a tropa especializada de uma forma que ele queria como se fosse correndo, que não é assim como o avanço de uma tropa especializada. Ele queria que avançasse sem munição, e o Naime falava, comandante, eu não posso avançar porque vai dar morte. Ele falou, segue as minhas ordens. E aí o coronel Naime conflitou com ele e falava, eu não vou deixar virar um teatro, uma guerra civil aqui, vai ter derramamento de sangue. E mais uma tentativa não de confrontá-lo, mas de assessorá-lo, né, pela falta de experiência, principalmente no momento de conflito, no momento de tensão, de caos total. Né? Aí avançou que lá no dia 9 teve tudo isso que já foi registrado, mais uma vez o coronel Naime tentando assessorar para que não tivesse problema com os ônibus, tivesse um conflito dentro da superintendência, ele falando, vem com os ônibus mais devagar, e de fato o Naime estava tão certo que a segunda ordem foi que levasse para outro local, porque não tinha estrutura física nenhuma de comportar, de capacidade de receber as milhares de pessoas. Né? Mostrou que o Naime tinha razão e não teria condições. Virou aquilo ali foi uma desgraça, né? Fiz uma entrevista com os advogados da ASFAB. No campo de concentração, né? As pessoas foi transformado no campo de concentração. O Naime chegou extremamente abalado. Histórias no ônibus, no próprio ônibus, a história horrorosa, as pessoas relatando como foi essa situação que era real, das pessoas que os ônibus não sabiam para onde ir, etc, etc, enquanto esse menino aí, sem experiência nenhuma em segurança pública, botando o dedo na cara e querendo fazer acontecer. Mas eu estou curioso como que estes acontecimentos se reverteram num mandado de prisão preventiva. E aí, que eu estou te falando, aí entra a questão da cúpula da PMDF, né? Que eles estão querendo colocar o Naime como se fizesse parte da cúpula, mas a grande questão é que a grande cúpula da PMDF prejudicou o Naime, né? Os coronéis ali, para se resguardarem, e eles não tinham, talvez, como que eu quero te dizer, a força do Naime, a autoridade, não é autoridade a palavra, mas a coragem, a ousadia do Naime de se posicionar tecnicamente, mesmo diante de um secretário de Estado, eles se acovardaram, alguns coronéis, e deixavam o cara dar ordem aleatória, sem nenhuma experiência, e cumpria. É o que você também falou. E o Naime foi aquele coronel que tentou assessorar de forma técnica para que não houvesse erro. Talvez ele tivesse... É só uma conjectura, mas talvez ele estivesse atrapalhando os planos de alguns. Porque para a narrativa deles, seria muito mais vantajoso... Eu me lembro que eu estava cobrindo o programa no ar, eu estava cobrindo os acontecimentos no ar na Jovem Pan, e eu falei para as pessoas, saiam daí antes que morra alguém. Porque no momento em que morrer alguém, eles vão ter sangue para dizer e justificar ainda mais as suas ações. Talvez o objetivo fosse justamente esse, um confronto mais violento com sangue, que justificaria ainda mais a narrativa deles de golpe, etc. Não sei, é uma conjectura justa de ser feita. Sim, sim. E com essa situação toda, eles precisavam, né, quando deu aquele caos total, dia 9, né, voltaram para suas casas, precisava de um nome para ser culpado. Então, o Naime não sabia o que estava acontecendo, voltou para casa à disposição, né, da polícia militar,
E imediatamente o Capelli mandou exonerá-lo. No outro dia, o coronel Fábio foi preso, né, que era o comandante-geral. E aí, 20 dias depois, nós soubemos que houve uma negociação, né, para que retirasse o coronel Fábio e colocasse o Naime como preso, porque ele era o culpado. E aí eu te pergunto, alguém que estava de férias, alguém que saiu de casa, que não participou de reunião, e o fato mais importante, Paulo, o Naime não estava em nenhum grupo de planejamento ou inteligência que dava informes sobre esse movimento do dia 8. Todos os outros estavam. O Naime não estava em nenhum grupo. Tanto é que a Polícia Federal concluiu a investigação do Naime pela ausência de responsabilidade total dele sobre o dia 8. Então, é a essa foi conclusão do relatório da Polícia Federal. Qual é a justificativa atual para a manutenção de uma prisão preventiva, porque ele não foi condenado por nada, a Polícia Federal disse que ele não tem responsabilidade nenhuma. Qual é a justificativa? Quase todo mundo já foi, pelo menos, colocado em liberdade com tornozeleira. Qual é a justificativa para a manutenção dessa prisão? A PGR fala que ele fazia parte da cúpula da PM. Nos telefones dos outros coronéis que estão presos também, tinha troca de mensagem com cunho político. Do Naime não tem nada, não tem nenhuma vez. Mas mesmo que houvesse, né? Mesmo que houvesse, não é polícia. Não é proibido que o polícia troque mensagens políticas. Só para deixar claro para a população, porque há policiais que trocaram e militares que trocaram mensagens políticas, e você fazer isso no âmbito da sua vida privada não é crime nenhum. Não existe crime de opinião e crime de opinião política no Brasil. Só para deixar isso claro, não existe. Não existe. Minto, claro que existe, mas não existe no ordenamento legal jurídico brasileiro crime de opinião e crime de associação política. Só para deixar isso claro aqui. Mas, por favor, prossiga, Mariana. Então, hoje a manutenção dele é falar que ele pode interferir nas investigações, só que as investigações sobre ele já acabaram. As investigações são conduzidas pela... E são conduzidas por outros órgãos, não é pela Polícia Militar do DF. O Xandão concentrou todas as investigações nele, na PF dele. E aí, o que acontece? Com essas trocas de mensagem, com essas apreensões de telefones, com algumas coisas que eles conseguiram dos outros coronéis, e nada contra o Naime, eles querem colocar como se o Naime fizesse parte da cúpula e estava tramando um grande plano de tomada de poder. Agora, assim, é insustentável. Não, até a denúncia da PGR contra o Naime, ela não cita nominalmente. Tem uma frase, sim, que o Naime fala no dia posterior a terceira vez que ele mobilizou um efetivo de quase 600 homens para desocupar o QG, e aí os generais não autorizaram, e ele fala assim, deixa esses melancias para lá, deixa eles se virarem. Ele ficou muito indignado. Então, essa é a única frase que ele tem no telefone dele, que se tornou o motivo da prisão de quase 12 meses de um homem respeitado, honrado, leal, e que estamos pagando um preço altíssimo, né, com várias retaliações, podemos dizer assim. Até o bloqueio do salário dele foi desbloqueado essa semana, inclusive. Ficamos 5 meses com o salário dele bloqueado, os bens bloqueados, né? Uma situação extremamente sem justificativa, Paulo. Olha, a história Tem é muitos detalhes que eu poderia te contar, mas o tempo está acabando, né? E daria para te contar mais alguns detalhes, inclusive da CPI, do relatório, que foi apurado, que foi uma CPI séria que teve aqui no GDF e que comprova, contradiz o relatório que o Capelli fez, né? O Capelli desconhece, inclusive na entrevista dele, que existia um plano operacional da PM. Existia sim um plano operacional, foi cumprido o plano operacional, o que faltou foi a inteligência da Secretaria de Segurança Pública passar os informes para o planejamento. Meu Deus, que tristeza. Vocês têm filhos, Mariana? São 6 filhos no total, né? Ele já tinha sido casado anteriormente, tem alguns filhos de relacionamento anterior, e ao todo são 6 filhos. Nós temos só o mais velho, né, que é maior de idade, todos os outros 5 são menores de idade, né, que dependem economicamente dele, inclusive, com pensões alimentícias.
E a gente está passando por isso. Tem o nosso filho, o Matheus, que ele tem problema de saúde, tem uma deficiência neurológica, né? Ele tem síndrome de Chiari, hidrocefalia, usa válvula intracraniana. Então, assim, é muito triste o que a gente está vivenciando. O que gerou um transtorno. Desculpa até perguntar, mas eu não sabia disso, mas é importante que as pessoas em casa tenham a dimensão humana do que está acontecendo. Eu digo isso, e hoje a gente vai acabar tendo que estourar todos os horários do programa, mas não tem problema, é necessário fazer isso. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que entram no chat e comemoram, e pessoas... Aí o energúmeno que eu estava falando antes de você chegar, que festeja a ditadura no Brasil, e as pessoas acham tudo muito engraçado, e tudo, mas elas são pessoas que realmente perderam a alma. Elas esquecem o componente humano. Quando elas falam assim, isso aí, eu não sei qual é, eu, pelo visto, não era nem uma pessoa necessariamente com uma posição política mais pro Bolsonaro, ou menos pro Bolsonaro, mas mesmo que fosse, as pessoas olham e falam assim, essas pessoas têm que sofrer. E aí quando elas estão falando, essas pessoas têm que sofrer, elas precisam saber que elas estão tratando de famílias, de uma criança com necessidades especiais. Hidrocefalia não é moleza. É mais do que eu, como pai, conseguiria aguentar. E aí monstros vêm e bloqueiam o meio de sustento, como fizeram com Alan dos Santos e a TT, a filha dele, que também tem necessidades especiais. Monstros bloqueiam a forma dessas pessoas sobreviverem. É por isso que não dá para a gente desistir, viu, Mariana? Muito obrigado por ter vindo aqui ao ar. Que Deus te abençoe. Por favor, me dê notícias. Você tem o meu contato agora. Se você tiver alguma informação relevante, eu faço questão de compartilhar no meu Locals, nas minhas redes. Sinta que eu sei que o jornalismo da velha mídia, o jornalismo morto brasileiro, não te dá o espaço para você contar o seu caso, mas hoje nós tivemos aí quase 10 mil pessoas aqui ao vivo, e eu tenho certeza que nós vamos passar aí de quase 100 mil visualizações nas múltiplas plataformas que vão ter consciência, um pouco mais de consciência da história do Coronel Naime e o que vocês estão passando. Eu queria ter muito mais, mas é o que eu posso te oferecer nesse momento. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Né? Eu acredito muito na união das pessoas de bem. Eu tenho sentido isso, e isso tem nos fortalecido, né? Ver as pessoas, essa rede de apoio que eu estou recebendo e que tem chegado até eles. Inclusive, a situação da saúde dele está bem debilitada. Mas muito obrigada pela oportunidade. Nós vamos falar, sim, em breve, se Deus quiser, para trazer boas notícias. Eu quero que você volte aqui ao programa para dar notícia ao público quando o Coronel Naime for solto. De repente, se ele não puder ainda dar entrevista, que você volte aqui ao programa. Obrigado. Deus abençoe você. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Amém.